Leitura bíblica anual, leitura de número 146 de 261, e hoje leremos no segundo livro dos Reis, capítulo 7 e 8. Também leremos no segundo livro das Crônicas, capítulo 21, e Mateus, capítulo 6. Segundo Reis 7. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos Ciros. Se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Ciros. E chegando à entrada do arraial dos Ciros, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Ciros ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem, este dia é dia de boas novas. E nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos Ciros, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. O rei se levantou de noite e disse aos seus servos: Agora vos farei saber o que é que os Ciros nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos Ciros, dizendo: Ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os Ciros, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Ciros, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o capitão em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: Amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondera ao homem de Deus e disse: Eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme essa palavra? E o homem de Deus dissera: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Segundo Reis 8. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai-te tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos.
E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Depois veio Eliseu a Damasco, estando Ben-Hadad, rei da Síria, doente, e lhe o anunciaram, dizendo: O homem de Deus é chegado aqui. Então o rei disse a Azael: Toma um presente na tua mão e vai a encontrar-te com o homem de Deus e pergunta por ele ao Senhor, dizendo: Hei de eu sarar desta doença? Foi, pois, Azael encontrar-se com ele e tomou um presente na sua mão, a saber de tudo o que era bom, de Damasco, 40 camelos carregados, e veio-se, pois, diante dele e disse: Teu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou a ti a dizer: Sararei eu desta doença? E Eliseu lhe disse: Vai e dize-lhe: Certamente não sararás, porque o Senhor me tem mostrado que certamente morrerá. E afirmou a sua vista e fitou os olhos nele até se envergonhar, e chorou o homem de Deus. Então disse Azael: Por que choras, meu senhor? E ele disse: Porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás à espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas pejadas fenderás. E disse Azael: Pois que é teu servo, que não é mais do que um cão para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: O Senhor me tem mostrado que tu hás de ser rei da Síria. Então partiu de Eliseu e veio a seu senhor, o qual lhe disse: Que te disse Eliseu? E disse ele: Disse-me que certamente sararás. E sucedeu ao outro dia que tomou um cobertor e o molhou na água e o estendeu sobre o seu rosto e morreu. E Azael reinou em seu lugar. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. E era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. E andou no caminho dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a Judá por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha dito que lhe daria para sempre uma lâmpada a seus filhos. Nos seus dias se revoltaram os edomitas contra o mando de Judá e puseram sobre si um rei. Pelo que Jeorão passou a Zair e todos os carros com ele, e ele se levantou de noite e feriu os edomitas, que estavam ao redor dele, e os capitães dos carros, e o povo foi para as suas tendas. Todavia os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então também se revoltou Libna no mesmo tempo. Os mais dos atos de Jeorão e tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Atália, filha de Onri, rei de Israel. E andou no caminho da casa de Acabe, fez mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. E foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Então voltou o rei Jorão para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Segundo Crônicas 21. Depois Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias e Jeiel, e Zacarias e Azarial.
e Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos dons de prata e de ouro e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá. Porém o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei. Pelo que Jeorão passou adiante com os seus chefes e todos os carros com ele, e levantou-se de noite e feriu os edomitas que o tinham cercado, como também os capitães dos carros. Todavia os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, ao mesmo tempo, Libna se revoltou de debaixo de seu mando, porque deixara ao Senhor Deus de seus pais. Ele também fez altos nos montes de Judá e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade, dia após dia. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios, que estão da banda dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que lhe não deixaram filho, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que, depois de muitos dias, e chegado o fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com uma doença, e morreu de más enfermidades. E o seu povo lhe não queimou aromas, como queimara a seus pais. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se sem deixar de si saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Mateus 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém.
Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietei, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal.